Repórter Diário, uma ótima noite para você, quer dizer, ótima fim de tarde, já início de noite aqui na região do ABC. Seja bem-vindo mais uma vez à plataforma de vídeos do RD aqui na internet. Meu nome é Carlos Carvalho e a partir de agora vamos iniciar o primeiro dos dois RD TVs de hoje. Daqui a pouco, às 19 horas, um resumo dessa terça-feira, 16 de julho, aqui na região do ABC. Muitas informações importantes, principalmente de São Bernardo, o novo rating da Prefeitura de São Bernardo, também em Santo André, questão já visando a eleição de 2020. A gente vai trazer mais detalhes a partir das 19 horas, mas às 17, agora, nesse horário, como a gente tinha anunciado ontem, vamos entrevistar a deputada estadual e líder do PSDB na Alesp, Carla Morando. Carla, bem-vinda aqui ao EDTV, uma ótima tarde. Obrigada, Carlos. Boa tarde a todos daqui do Repórter Diário e a todos os internautas. E a Carla vem aqui para fazer um balanço. Ela que assumiu definitivamente o cargo, podemos dizer assim, no dia 15 de março, apesar que antes já estava trabalhando, né? A movimentação já estava acontecendo, mesmo sem o mandato. E eu queria começar perguntando desse primeiro cenário da sua experiência como deputado estadual. O que você viu de diferença do que você já estava acostumada antes? Você acompanhava o prefeito Orlando Morando nas pautas dele, mas agora é o seu sentimento, é o seu fim e ali participando ativamente da Alesp. Qual foi esse primeiro entendimento da Assembleia para você? Bom, foi bem assim de adaptação, né? O primeiro mandato sempre é uma descoberta, todos os dias é uma coisa nova. E a Assembleia também com muita gente nova, são 52 novos deputados e muitos também no primeiro mandato, né? Então foi um período assim de bastante aprendizado, bastante adaptação e foi legal, foi muito produtivo, né? Apesar de o começo ter sido bastante conturbado, né? De discussões, foi tranquilo. E as votações começaram a acontecer. E já como líder do PSDB, ou seja, é a liderança do partido que comanda o estado de São Paulo. Qual é o tamanho dessa responsabilidade e qual que é o tamanho desse trabalho dentro da Alesp? Porque a gente entende o líder de governo, tem essa figura do líder de toda a bancada, mas o líder do partido que comanda o estado. Sim, foi o mais corrido ainda, até para aprender a ser deputada, aprender a liderança e entender toda a dinâmica, né, da casa, mas as coisas vão acontecendo. Eu já estava acompanhando um pouco antes do mandato começar, né, e as coisas a gente vai tomando conhecimento e tomando pé das coisas, mas é uma responsabilidade muito grande, né, porque tudo que está acontecendo ali dentro da Assembleia reflete no Estado, né? Então, os projetos que vêm do governo para aprovação, os projetos de deputados, são coisas que acontecem ali diariamente e que influenciam na vida de todos. Então, a responsabilidade é muito grande, a gente tenta desenvolver o melhor trabalho possível e tentar aprovar esses projetos, que às vezes dá bastante trabalho, mas as coisas vão acontecendo, graças a Deus. Imagino muito, e assim, vendo de fora, como é a relação do trabalho da Assembleia com o Dória? Porque eu estou vendo daqui que ele liberou a emenda para todo mundo, independente do que acontecia, ou seja, viu os problemas que foram relatados e não quem era o autor das emendas. Alguns projetos estão indo até com certa rapidez do que a gente imaginava anteriormente, mesmo outros sempre trazem dificuldade, é muito normal que isso aconteça em qualquer legislativo. E o Dória está indo na Assembleia ouvir os deputados. Uma coisa que a gente não estava acostumado a ver um governador fazer. Geralmente recebe no gabinete, no Palácio dos Bandeirantes. Como é que está essa relação Dória e Alesp no seu olhar? Então, a Assembleia, ela realmente nunca teve esse tipo de relacionamento tão próximo com o governo, né? O governo ir até a Assembleia para ouvir a demanda dos deputados, eu acho que foi a maior novidade de todas que aconteceu ali dentro, né? Apesar de ter esse monte de gente nova também, mas foi muito bom, porque isso mostra a transparência com que o governo vem tratando do assunto e sem nenhum tipo de barreira ali, porque o deputado pergunta o que quer e as demandas dele. E o governador, na mesma hora ali, responde e já atende, né? Então, é um sentimento bom
até dentro da Assembleia, quanto a essa questão do relacionamento. Ele vai todos os meses, né? Então, a gente tem um período ali para falar, os deputados falarem, e aí existe uma fila que vai seguindo. Os deputados vão se inscrevendo e ele vai atendendo um por um. Então, é muito legal, todos ali participam e escutam as demandas de todos e participam de tudo junto. Então, é um modo diferente, né, de fazer política, até dentro do legislativo, como nunca aconteceu. E no seu caso, até de forma mais incisiva, né? Até o secretário de Saúde, o German, quando veio inaugurar a nova farmácia de alto custo lá no Poupa Tempo de São Bernardo, ele até brincou dizendo que você basicamente era uma secretária ali dentro, que participava até das reuniões do secretariado estadual. E, pelo menos ao meu entender aqui do lado de fora, você pode confirmar, isso ajudou na questão de trazer muitas coisas para a região, até coisas que estavam paradas há muito tempo. Sim. Uma das situações foi a própria farmácia de alto custo, né? Como é que foi todo esse encaminhamento? A gente vai falar especificamente sobre essa farmácia. Sim. Na verdade, eu participo todas as sextas, né, da reunião do secretariado, que é muito legal. A gente entende ali tudo que acontece no governo, tudo que cada secretaria, né, está desenvolvendo, e ali mesmo já conseguem se organizar. Aquela coisa de, preciso de tal secretaria, então manda um ofício, aí espera uma resposta para poder marcar, conversar, isso não acontece. Então, tudo acontece de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerado, né, do que a gente vê normalmente da política, que é papel para lá, papel para cá, e aquelas pilhas de documento. Isso daí, hoje, dentro do governo, não acontece, porque todos eles participam juntos e ativamente nessa reunião. Então, são reuniões que eles colocam cada secretaria do seu projeto, e aí precisa do apoio de tal secretaria para alguma liberação, e já está ali o próprio secretário, que já faz o encaminhamento e as coisas conseguem andar muito mais rápido. Então, estar lá dentro da reunião é muito bom, é muito importante, e também eu, como legislativo, poder estar ali dentro da Assembleia explicando tudo o que acontece e tirando todas as dúvidas de outros deputados que possam vir, né, ter de alguma dúvida sobre algum projeto, por que estão fazendo isso, por que aquilo, e aí a gente consegue estar esclarecendo. E aí mostrando o que realmente cada projeto quer e o que é a intenção do governo de desestatização, diminuir a máquina pública, e é muito bom. Quanto à farmácia de alto custo, foi uma das demandas realmente que a gente levou até o governo, porque a gente aqui no ABC só tinha um ponto de retirar o medicamento. E isso causava um transtorno muito grande a todas as pessoas, a toda a população, né, de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema. Então, assim, é muita gente para pegar um medicamento um ponto só. Então, ficavam 3, 4, 5 horas em filas esperando para retirada. E isso é muito ruim. A pessoa já está precisando de um medicamento, então significa que ela não está boa. Ou alguém da família. E aí ela tem que ficar todos os meses se sujeitando a uma fila de 5 horas, era realmente desumano. E aí levou-se essa proposta de descentralização da farmácia. Hoje a gente tem em São Bernardo essa descentralização, mas foi o piloto, né? E isso é para se estender para todo o estado. Acho que a gente já vai ter aqui no próprio ABC já a descentralização para São Caetano, Santo André, e isso tudo vai diminuindo aquelas filas imensas. Hoje já deu uma diminuída aqui no Mário Covas, porque o pessoal de São Bernardo já não pode mais retirar aqui. Então, ela só pode, o pessoal só pode retirar lá. Então, já tirou toda essa população que viria para cá. E a hora que a coisa andar e descentralizar São Caetano, Santo André, aí cada um vai ficar no seu município, com certeza vai ser muito mais tranquilo para as pessoas e muito melhor.
né, para toda a população. E só lembrando que eram mais de 30 mil pessoas que iam até o Mário Covas, pelo menos quando só tinha lá essa questão da farmácia de alto custo. São Bernardo já diminuiu para um pouco mais de 20 mil, que ainda continua no Mário Covas, e agora tem essa expectativa mesmo, tanto no Poupa Tempo aqui de Santo André, que fica no Shopping Átrio, quanto no Atende Fácil de São Caetano, que eles recebam também uma farmácia de alto custo. E a gente até relatou isso, cerca de 15, 20 dias depois da inauguração, para saber como as pessoas tinham sentido a diferença, e ninguém reclamava. Porque o Poupa Tempo, por si só, já é um equipamento que não tem nenhum tipo de reclamação. Sim, mas é muito premiado lá. E na questão da farmácia, não se tem reclamação no atendimento. Todo mundo é atendido na hora que está marcado. Ou seja, facilitou em muito, mais do que ficar esperando 5, 6 horas, como acontecia no Mário Covas, né? Então, muito bom, né? É uma evolução muito boa, é verdade. Outro ponto que também era muito esperado, quer dizer, vamos dizer que continua sendo esperado aqui pela região, porque a gente ainda vai demorar um pouquinho ainda para ver o resultado imediato, é a questão do transporte público, mais precisamente a questão do metrô. Se por um lado o ABC perdeu a linha 18 como monotrilho, vai virar um BRT, veio o anúncio da linha 20 rosa com a inversão do projeto, porque a princípio seria uma segunda fase que chegaria em São Bernardo, e agora vai começar para o São Bernardo, é a primeira fase por aqui. Como é que foi todas essas tratativas? Você que esteve muito próximo lá do governo do estado em relação a isso. E para você, qual que foi o resultado dessa história? Porque para muita gente não foi o ideal, mas para muitos, finalmente achei o metrô, né? Mais monotrilho. Agora é metrô de verdade aqui na região. É isso mesmo. Na verdade, assim, ainda existe muita dúvida, né, das pessoas sobre essa mudança que teve, né? Durante muito tempo, foi a questão de linha 20, linha 18 do metrô, depois veio a virar o VLT e agora o BRT. E com isso tudo, eu entendo que as pessoas estão muito ansiosas em ter, nós também estamos. Eu acho que assim, o ABC não pode mais ficar só dependendo de um ônibus para poder ir a São Paulo, né? Diferente, Santo André, São Caetano, ainda tem a linha do trem, a linha 10. Mas é uma linha que estava com muitos problemas, sim. As estações que também não tinha nenhum tipo de acessibilidade, o trem velho. Então, o pessoal aqui da região do Grande ABC está muito carente realmente desse transporte. O que, na verdade, aconteceu com essa mudança, e que é bom até para que todas as pessoas entendam realmente o ganho que foi, não foi uma perda, né, como alguns falam, perdeu o metrô, perdeu o VLT. Não, a gente não perdeu, nós ganhamos, né? Eu acho que o tratamento hoje que o governo tem dado a essa questão de mobilidade é muito superior ao simplesmente entregar um VLT, que seria o caso, né? O VLT atenderia ali aquele pedaço, mas não teria realmente uma solução para a mobilidade urbana. O que foi apresentado nesse novo projeto seria o BRT, que faria aquele trajeto da linha 18. Nós temos a linha 10, né, da CPTM, que faria a transformação dela para o metrô de superfície. Inclusive, já foi entregue agora os novos trens, né, as novas composições, que traz um conforto muito melhor, até porque são 4 portas por vagão, ao invés de 2, onde as pessoas se afunilavam para entrar ou sair. Então, isso existe uma comodidade muito melhor, e o trem muito mais moderno, muito mais aconchegante para as pessoas, né? Além disso, vai ter também toda a renovação dessas estações da linha 10. Sim. Vai ter a implantação da linha ali da estação Pirelli, do trem ali da linha 10 também, que era uma demanda muito grande da cidade de Santo André. E a gente fica muito feliz em poder ter essa nova estrutura toda do trem. Esse é um fator que vai ser o mais rápido, que é o que já está acontecendo. Em seguida a isso, vem o BRT, que seria no trajeto dessa linha 18. E aí, sim, a questão metrô. O metrô ele vai estar em São Bernardo, ali na região do Rude Ramos, mas na tríplice divisa.
que pega São Caetano, pega Santo André e São Bernardo, atendendo toda a região. Então, isso tudo acaba gerando uma mobilidade urbana muito melhor do que simplesmente você tirar as pessoas do ABC todo, Santo André, São Caetano e São Bernardo, jogar na linha 10, que já é uma linha que tem uma movimentação muito grande, e acabar saturando essa linha, né, ali na estação. Então, isso vai trazer uma tranquilidade maior ao longo do tempo. Então, isso tudo, na verdade, foi projetado para melhorar definitivamente. Não significa que veio uma coisa, então não vem outra. Não, nós vamos ter os três. No momento, sim, eu acredito que isso é um ganho muito grande para toda a região. Lembrando que a questão da linha 10, na semana passada já veio os novos trens, são 18 composições, 12 da linha 7000 e 6 da linha 7500, que são ônibus, por exemplo assim, os intermediários em relação aos mais novos, né? Já tem série de 9000 que está em outras linhas da CPTM. No caso da revitalização, já tem adiantado as questões voltadas para Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Capuava. As demais estações também vão passar por reforma. O que a gente espera é mais a reforma da acessibilidade, porque a maior reclamação que existe na CPTM é que não existe acessibilidade. Cadeirante, por exemplo, se quiser passar de uma plataforma para outra, vai ter que ser ajudado por várias pessoas, porque sendo carregado, porque só são escadas, né? Só são escadas. Não tem elevador, não tem rampa em lugar nenhum, então provavelmente vai ser o mais rápido que vai sair no total, né? Na questão total de modernização. O BRT deve ser o segundo, até porque é uma obra de mais curto. São 18 meses. São 18 meses e tudo mais. Ainda tem toda a questão jurídica para saber se vai ser uma PPP, se vai ser uma MIP, qual vai ser o formato para a construção desse BRT e qual vai ser o projeto, porque aqui na região existe uma preocupação com a questão das enchentes, em alguns pontos que já passariam o monotrilho, né? Sim. Então, como é que vai ser com o BRT que vai passar por baixo? E agora essa linha 20 rosa que a gente, lógico, está todo mundo esperando que saia o mais rápido possível, os estudos vão estar começando agora. Isso não é um projeto que fica pronto agora em 1, 2 anos, a gente sabe muito bem disso. Mas o importante de saber é que esse tipo de percurso hoje seria feito através de parcerias e iniciativa privada. Então, uma coisa muito mais rápida e que acaba atendendo muito mais a população em um período menor de tempo do que antigamente, que seria só do Estado. Inclusive, o governador Dória esteve agora na Inglaterra, até a semana passada, e tentou articular com empresas por lá, o que é muito engraçado, historicamente falando, porque foi a Inglaterra que chegou a oferecer ao Brasil o metrô de São Paulo na década de 30, ainda não era Vargas. E o Vargas, na época, sabe-se lá Deus o motivo, não quis fazer o metrô, resolveu apostar nos bondinhos. Hoje a gente só tem bondinho em museu de transporte. E o metrô só chegou na década de 70. Então, você vê como é que são as coisas, né? Agora atrasou bastante. Atrasou bastante. Imagina o tanto de linhas e o tanto de quilômetros de metrô que teríamos se tivéssemos aceito a ajuda dos ingleses na década de 1930. A gente já vai trazer que são os pioneiros, né? São os pioneiros nisso, e tem uma das maiores linhas de metrô, quantidade de linhas de metrô e quilômetros de metrô no mundo. Inclusive, não só ligando Londres, né, não simplesmente a cidade de Londres, mas ligando a outras cidades norte e sul da Inglaterra. Então, é algo muito completo. Quem dera que... Ele atravessa o oceano, né? Exatamente, que é o Eurotrem que vai de Paris até Londres. Então, vamos esperar para ver se isso acontece de algum modo aqui para São Paulo, não só pensando na região do ABC, mas pensando em toda a grande São Paulo. Exatamente. Porque em muitas cidades a gente se desloca para a capital para trabalhar, por exemplo, e tem que ficar fazendo baldeação uma atrás da outra, porque não tem linhas suficientes. Exato. Tem que pegar ônibus, às vezes não é tão bom quanto se espera. Então tem toda a situação para se pensar lá na frente. A gente vai só terminar essa primeira parte, já vou trazer as informações, as perguntas e opiniões de vocês através da caixa de comentários. Outro ponto, em relação à frente de exploração ao gás natural, aqui no estado de São Paulo. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre a questão do trem e do BRT. O BRT, muita gente fala, mas isso é um ônibus, é um corredor de ônibus. Para deixar bem claro e bem transparente que não é. Ele é um ônibus, se você for pegar, porque é sobre rodas, porém, a linha do BRT ela é muito diferenciada do corredor. A linha do BRT ela tem estações onde as pessoas entram na estação e já pagam a sua passagem. E aí sim elas ficam naquele setor de embarque, onde isso
tem uma agilidade muito maior. Ele já fica na mesma altura do piso, então dando uma acessibilidade também para as pessoas com deficiência. E tem as áreas de ultrapassagem também. Além disso tudo, falam, mas vai parar no farol. Não é verdade. Ele tem um sistema onde o próprio ônibus ele já tem um radarzinho que mostra que o ônibus está se aproximando de um farol, e esse farol fecha e dá prioridade para esse ônibus. Então, é muito diferente, muito superior a um corredor. O corredor de ônibus já é bom, a gente tem nas pesquisas mostrando a avaliação dele, que sempre é muito boa, mas o BRT ele é um pouquinho ainda a mais, por ter essas outras vantagens de ultrapassagem e também de não parar muito no farol. Então, o ganho disso em rapidez entre o BRT e o VLT é igual. Até a gente teve especialistas aqui no EDTV, no mesmo dia do anúncio, eles explicaram que você pode até pular essa questão dos semáforos nos principais cruzamentos com viadutos ou com túneis, dependendo do projeto, dependendo do possível ali para a região, né? E, bem como você disse, ainda há essa confusão com a linha do trólebus, então tem diferenças muito grandes. E até, de alguma forma, a gente esperava até do governo do estado de São Paulo, até porque a Bia Braga, que é uma das donas ali do metro, que cuida, que é a responsável pela linha do trólebus, que é o corredor ABD, ela disse que queria apresentar um projeto de modernização. E o projeto de modernização já era muito parecido com o que é o BRT. Ou seja, teria uma aproximação entre os dois modais de algum modo, né? E isso, na época, a gente nem sabia se seria BRT ou não, ainda estava com a questão do monotrilho. Então, vamos esperar para ver se... É um ganho muito grande, é verdade. Vamos esperar para ver se tem esse avanço. Então, enquanto o negócio de enchente lá, em questão a enchentes, a gente tem também a questão do piscinão Jaboticabal, que também é um outro projeto que já está em estudo, já estão fazendo as apresentações e isso deve caminhar também já logo agora de início. E acabando com esse problema, que vai ser o maior piscinão. Então, a gente sabe que é um transtorno, todo ano a mesma coisa, enchente e tal. O grande ABC fica ilhado e acaba atrapalhando muito a vida das pessoas, principalmente as que moram próximas a essas margens do rio, que acabam inundando todas as casas. Então, o piscinão do Jaboticabal vai ser uma das coisas que o governo também vai estar fazendo aqui na nossa região de ganho, graças a Deus. E o mais próximo é o piscinão do Paço de São Bernardo, que vai ser entregue dia 20 de agosto, né? Lá no centro de São Bernardo, mas mesmo sem funcionar, de certa forma já deu resultado. Mesmo naquelas chuvas impressionantes de 10 e 11 de março, já deu muito resultado. Ia ser muito pior a situação do centro de São Bernardo se não tivesse ali já o piscinão mesmo não pronto. Então, vamos imaginar que seja um benefício muito maior ali para o centro de São Bernardo. Encheu 70% ali, né, do piscinão. Então, assim, as chuvas, a gente não pode pôr a culpa, lógico, em São Pedro, nada disso. Mas, assim, hoje nós temos todas as cidades do Grande ABC, elas estão impermeabilizadas, né? Porque é muita rua, pouco lugar para drenagem e a água cai. Então, se ela cai numa grande quantidade de uma vez, ela acaba trazendo um transtorno bem grande. Mas a gente torce para que o piscinão dê conta e, juntando com o do Jaboticabal, a gente consiga realmente sanear todos esses problemas. Além disso tudo, também ele está fazendo esse tratamento aí na questão do Rio Pinheiros e depois, mais para frente, do Tietê, fazendo o desassoreamento, né, da calha, que também foi um dos problemas que a gente teve por conta de não ter mais lugar para escoar, porque, a verdade, encheu a grande São Paulo inteira, né? Então, a água não tinha para onde ir. E isso também vai aumentar a capacidade de armazenamento desse rio Pinheiros. É bom. Inclusive, o mesmo tipo de projeto, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, queria emplacar para a questão da Avenida dos Estados e o tamanho da TI, para ver se não enche mais a Avenida dos Estados, porque é impressionante como uma avenida tão larga e tão importante do ABC encheu naquele dia 10 e 11 de março, mas encheu em outros dias. É porque no dia 10 e 11 de março foi mais impressionante, porque o volume de chuva foi muito absurdo, né? Agora vamos só pular para a frente de exploração do gás natural. Sim. Que, na verdade, era uma frente que já existia e agora foi retomada. Isso. Qual que é a grande questão dessa frente? Qual que é a grande importância para a população? Até para a gente explicar para eles
como é que é a importância para o dia a dia da população. Sim, o gás hoje, ele é uma das coisas que a gente tem de ganho muito grande para toda a população. Foi um dos combustíveis que a gente não teve problema na greve do caminhão, né? Os caminhoneiros pararam, então a gente não conseguia abastecer o carro e nem nada. Mas o gás, ele chegava até as residências e até o posto de gasolina. Então, o gás, ele tem hoje um ganho muito grande, além de ser menos poluente, né? E essa facilidade de condução dele que a gente pode ter. Hoje, a gente tem as empresas que fazem as concessões no Estado e que exploram os consumidores aí, né, que fazem essa exploração do comércio. Mas quanto mais a gente tiver de canalização e de distribuição, melhor a todos. Né? Um dos exemplos que a gente dá é, aqui recente, a cidade de Campos do Jordão. Lá não existia gás canalizado. Então, você imagina a quantidade de gás que é utilizado, né, na região, por conta do frio, por conta da quantidade de hotéis, né, e as pessoas utilizam muito gás ali, e aquilo tudo tem que subir de caminhão, né, através de caminhão com os botijões, né, de gás. Então, isso tudo traz um ganho muito grande, uma facilidade e uma economia também para toda a população. Então, o projeto, na verdade, é que a gente tenha uma independência do gás. Hoje nós temos uma dependência do gás que é importado da Bolívia, né? A gente fica dependente disso e acaba na mão deles, né? Hoje nós temos aqui na Bacia de Santos o pré-sal e que a gente tem muito gás ali. Então, uma das coisas é incentivar com que seja explorado e que a gente tenha essa independência, né, do gás e consiga fazer essa distribuição muito melhor, né, além de ter esse projeto todo avançando em cidades que hoje ainda não tem. E, inclusive, uma das propostas é a gente fazer a questão do social, né? Então, a gente tem a tarifa social de água, tem a tarifa social de luz, e por que não a do gás, né? Então, seria uma das bandeiras que a gente tem ali na frente. E aí, benefício para quem se utiliza principalmente gás, aquecimento e tudo mais. Fica aí o benefício, esperamos que dê certo. Também economicamente seria muito bom para o país. Para, né? tudo, Para tudo, porque a gente pode explorar e quem diz que a gente não pode exportar de algum modo. Né? Existe essa possibilidade. Para as empresas é muito bom. Sim. Também, porque diminui muito o custo, né? A energia elétrica é muito mais cara. Então, é muito importante que a gente tenha esse outro modelo. Acho que tudo que tiver de opção ao que tem hoje, principalmente as hidrelétricas, que já estão ultrapassadas. Além de uma verba gigantesca que se tem para construir, veja o que está acontecendo com o Belo Monte, por exemplo, elas viram e mexem dão grandes problemas. Então, apostar em energias renováveis, como gás, ou energia solar, energia eólica, seria um grande caminho para o país. Por um lado, é um grande investimento de início, parece caro, mas lá na frente acaba economizando de algum modo. Né? Então, é bom para todo mundo. Esse investimento normalmente vai ser feito por iniciativa privada. Sim. E não vai ser um custo para o munícipe, vai acabar diluindo muito isso, né? É bom, é muito importante. Aquela coisa de pensar mais na frente, né? Infelizmente, no Brasil, acho que se pensa tanto a curto prazo, só a curto prazo, que fica só no remendo. E lá na frente, a gente tem que remendar de novo, porque ninguém pensou lá na frente. A mesma coisa do metrô, que acabou de falar, é que em 1930 queriam começar, e aí acabou atrasando todos esses anos por conta de não querer, ou sei lá, alguma coisa. É a mesma coisa. É de não pensar no futuro. Não pensar no futuro. Trazer aqui a participação do pessoal, um abraço para o Rodrigo Gomes, para a Cátia Celina Francisco, desejando boa noite, a Tereza Marano. A Tereza Marano até fez uma pergunta que parece simples, mas é que muita gente não tem muito essa noção. Em relação aos dias e horário de trabalho na Alesp. Sim. Como é que funciona o trabalho do deputado dentro da Alesp, quais são as obrigações e tudo mais? Sim. Na verdade, a Assembleia Legislativa ela abre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até sabe Deus que hora. Né? A gente não tem um horário muito certo de saída. O que começa a funcionar, na verdade, de atividade mesmo política dentro da Assembleia é às 2h30 da tarde. Né? Então, às 2h30 que começa o pequeno expediente e às 4h30 começa o grande expediente, a ordem do dia e por aí vai.
não tem exatamente um horário fixo para terminar, né? De terça, quarta e quinta, que são dias que a gente faz a votação dentro da Assembleia, depende muito do projeto, se é um projeto muito polêmico, não tem hora para sair. Teve dias que eu saí de lá 1h da manhã. Então, não tem um horário muito certo. Existe esse horário para começar, que é às 2h30, né? E que é o pequeno expediente, que na verdade não tem votação e nem nada disso. Essa hora é a hora que os deputados vão no plenário para falar alguma coisa que eles querem sobre a região ou sobre algum tipo de assunto. Conversa. Então, das 2h30 até as 4h30, fica assim. 4h30, sim, começa a ordem do dia, que é onde, na verdade, a gente pede para que todos os deputados estejam realmente ali no plenário, para que seja votado, para que cada um faça o seu comentário, a sua opinião e faça a discussão do projeto. Até porque, independendo de algumas votações, é necessário que todos os deputados estejam presentes. Mas é 2/3, aí é 2/3 não em cima dos presentes, mas em cima do total de deputados. Então, todas essas questões internas de Assembleia, geralmente você encontra no site da Alesp. Então, é bem fácil de você conseguir esse tipo de informação. O Aguinaldo Guina, ele traz aqui a questão da falta de alguns medicamentos nas farmácias de alto custo. Sim. O German, quando ele veio inaugurar, ele até falou sobre esse assunto. Ele disse que na questão do Estado estava para regularizar, Sim. Só que o problema são os remédios vindos do governo federal, né, pagos Exato. pelo governo federal. É. Ainda tem esse problema dos remédios vindo da União, que vêm da União, né? Existe ainda. Na verdade, assim, todo o medicamento, ele é recebido, nessa farmácia de alto custo, ele é recebido ou do Estado ou da União, né? E a gente acaba dependendo muito disso. O que depende do Estado, está tudo agora já entrando nos conformes, sendo regularizado. Por quê? Quando se faz essa mudança de governo, acontece muito de ficar coisas sem licitar e acabar atrasando e não tendo o medicamento para distribuição. Então, isso tudo está sendo regularizado. O que depende do Estado agora não terá mais problema, porque aí já vai estar tudo ok, encaminhado certinho. O que vem da União, dependemos do governo federal. E ainda existem alguns medicamentos que estão aí com problemas, até por serem medicamentos importados, e aí com aquela coisa de alfândega. Então, isso tudo acaba atrasando também essa chegada do medicamento. Mas o secretário, né, de Saúde, o Dr. German, tem trabalhado muito duramente para tentar equalizar esses problemas e acabar de uma vez com essa falta de medicamento. É lógico que não depende somente dele, do governo, mas o trabalho está sendo feito e a cobrança e o que for preciso também do governo federal para tentar equalizar e acabar com tudo isso. Mas realmente é um problema. E também fica um alerta, acho que para os governantes. Eles sabem que ano de eleição tem um limite ali em relação a licitações, editais e tudo mais, principalmente no segundo semestre, que quando acontece a campanha eleitoral, mas de se planejar melhor para fazer as licitações então antes, para que não falte os remédios, né? Para que passe de governo para o outro sem essas questões, entre aspas, básicas, que a gente sabe que a questão de alto custo, remédio de alto custo não é exatamente uma questão básica, mas essas questões mais do dia a dia possam continuar sem problemas. Acho que o grande problema, entre um governo diferente do outro, por exemplo, e essas questões básicas têm que ser resolvidas pelo atual governo. Aí vem a reclamação, a bomba vem para quem está assumindo. Vem para quem está assumindo. Na verdade, isso é triste, né, Carlos, de falar, mas essa troca de governo acaba sempre tendo esses problemas de faltou a licitação, faltou colocar no orçamento. E o próximo governo sempre vai buscar esse prejuízo e acabar levando a fama. Mas é aí onde entra o eleitor, né? Sim. Que tem que realmente saber em quem está votando e acompanhar esse político, né? Independente se é do partido A, B ou C, né? Mas que na hora que ele sair do governo, ele tem que deixar as coisas ali encaminhadas. Porque se ele não fizer isso, ele não está prejudicando a ele e nem ao próximo governo, e sim a toda a população. Infelizmente, hoje temos ainda aquela política velha, né, que aí ainda continua persistindo, mas eu acredito que
as coisas vão mudar, já mudaram bastante, né, nessa última eleição. As pessoas se engajaram muito mais, né, nessa questão de período eleitoral, querer saber sobre os candidatos, muito diferente de antigamente, que as pessoas não estavam muito sabendo o que estava acontecendo. Mas eu acredito que isso cada vez mais vai ter o engajamento da população, e aí sim os governantes vão realmente se comprometer do início ao fim, e não somente nesse período que ele está ali e depois falar problema do outro. Uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura, exato. Abraço também para o Miro Mota, Raul Veríssimo Alves, o Luizinho Guimarães dizendo que a CPTM poderia trazer trens para São Bernardo do Campo. A Rô Porcidônio Vicente falando sobre falta de remédios nas UPAs 24 horas. Rô, manda para a gente aqui qual UPA aqui da região, por acaso está com falta de remédios, porque às vezes também é governo federal. É governo federal, ou às vezes. E aí é um trato do município com o governo federal, né? Exatamente. Porque UPA é assim, o governo federal manda dinheiro para construir, constrói a UPA e todo o ônus do custeio fica com o município, que muitas vezes tem dificuldades em fazer isso. Né? Na verdade, assim, a UPA é governo federal, aí depois tem as UBSs, que são municipais, né? Tem os hospitais estaduais, tem os hospitais municipais também. Então, são muitas vertentes ali. Então, depende de cada lugar, o que, na verdade, se é federal, se é estadual. O Raul Veríssimo até solicitando que você possa levar ao governo do estado uma ideia dos trens aqui da linha 10 seguirem até a Luz ou a estação Barra Funda. Não sei como é possível isso, sinceramente. No caso da Luz, vai ter o trem turístico que vai até Santos, vai passar pelo ABC. Sim. Mas de levar a linha 10 mais para a estação da Luz. Na verdade, assim, nunca tive esse pedido dessa demanda, Sim. mas não tem nenhum problema, posso conversar e ver se existe essa possibilidade. Não posso dizer agora se isso é viável ou não. Sim, tudo depende de projeto. Inclusive, no caso do BRT, por exemplo, a gente até esqueceu de falar, no dia 6 de agosto, vão vir representantes do governo do estado ao consórcio municipal para explicar o projeto do BRT, porque foi anunciada a mudança do monotrilho para a BRT, mas não tem ainda o projeto em si, né? Então a gente vai conhecer realmente quantas estações serão, quanto que será gasto, qual é a expectativa e até mesmo, judicialmente, qual que vai ser o modelo adotado para a construção dessa nova linha. Foi um estudo, na verdade, para entender o que seria viável. O porquê disso? A questão do VLT, ela era já uma licitação que já estava velha, antiga, estava já praticamente vencendo, teria que fazer tudo novamente. Até por conta da mudança dos valores, porque as coisas aumentaram e ali ficou velho, defasado. Uma das empresas que era a vencedora faliu, então tudo muito complicado. Então teria que fazer tudo mesmo novamente. E o valor que sairia seria inviável para o custeio hoje pelo governo. Então, a melhor coisa seria esse modelo do BRT, que seria uma coisa entregue. Não adianta vir aqui para falar uma coisa que não vai acontecer novamente. Né? A gente sabe que o país sofreu uma crise aí muito grande, que ainda não acabou. Né? A gente ainda está recolhendo coisas aí da crise que a gente teve, que foi a maior da história, e não se recupera tão rápido. O investimento volta para o país a partir do fim da reforma, a hora que as coisas começarem realmente a ter essa mudança. Graças a Deus agora tivemos essa primeira aprovação, mas já é uma esperança de que realmente o país vai sair da crise. Então, são coisas viáveis hoje. Então, o BRT é viável. Sim, a reforma da Previdência que ainda vai para o segundo turno na Câmara, vai passar pelo Senado, mas pelo menos as informações que até o Senado já está pensando na próxima reforma, que é a tributária. Que é a tributária. Que é outra novela que, mais uma. Desde que todo mundo se entende por gente, se fala de reforma tributária no Brasil. E que precisa fazer. Porque a carga de impostos aqui do Brasil é gigantesca. Os empresários sempre reclamaram disso. Exato. Como eu vou investir num país que eu vou pagar 75% do meu produto final só em impostos? Você vai trabalhar 4, 5 meses para o governo. É bem isso. Então a gente espera que saia de algum modo. Queria entrar na questão dos projetos de lei. Eu vou voltar nessas questões mais gerais, porque tem um assunto que eu vivo insistindo nos últimos dias aqui, desde que começou o inverno mais rigoroso aqui na região do ABC, eu vou deixar esse assunto para o final.
Entre os projetos de lei que você emplacou dentro da Assembleia, tem dois que me chamaram muita atenção. Um é a questão do Quem Ama Vacina. Tá. Que a gente teve várias campanhas de vacinação esse ano e a gente teve uma série de problemas em relação a informações falsas que foram divulgadas, principalmente nas redes sociais, contra essas vacinas. Exato. Então, em algumas doenças, por exemplo, que estavam erradicadas do Brasil, elas retornaram por causa dessa má informação que é divulgada nas redes sociais. Sim. Esse foi um dos motivos para você tentar emplacar esse projeto, de conscientizar as pessoas de que é importante a vacinação? Sim. Esse projeto, na verdade, eu pensei muito nele na época da campanha de vacinação febre amarela. Sim. Antes de eu assumir, lá, o ano passado. Por conta da baixa adesão, né? E por essa informação errada. Né? Não vou vacinar porque pode morrer. Então, assim, na verdade, você pode morrer porque vacinou, então você pode morrer porque pegou a doença. Né? E acabaram deixando a vacina de lado, achando que era mais perigoso a vacina do que a própria doença. Sim. E que não é uma verdade. A vacina é um método muito seguro. Né? Existem complicações? Existem. Por isso que se vai até o posto de saúde para se passar com o médico, para ele entender se você pode, se você não pode tomar. No caso dessa vacina da febre amarela, né? Foi onde saiu essa polêmica. Mas as pessoas acabaram fazendo um fantasma ali dentro, né? E muita baixa adesão acabou me motivando a fazer esse projeto de incentivo à vacina. Hoje existem grupos anti-vacina, existem essas pessoas que estão desinformadas ou as que estão assustadas por algum fake news que ouviram. E a gente precisa mostrar que isso não é verdade. E esse projeto do Quem Ama Vacina é justamente para que as pessoas tenham uma acessibilidade muito maior à informação e consigam desmistificar o problema da vacina. E aí sim voltar a vacinar as crianças. Muitas pessoas não vacinam por falta de tempo e isso também é uma das coisas que está em um dos focos, né, do governo, de colocar em lugares mais acessíveis, colocar nas escolas, colocar nas estações de trem, de metrô, para que seja mais fácil e mais acessível, para que a pessoa não tenha que ir até uma UBS, um serviço de saúde, para poder tomar. Isso tudo para incentivar a vacinação. E hoje está aí. O sarampo, que hoje até ontem não existia, hoje está virando um transtorno na vida de todos. E é perigoso e mata. Inclusive está tendo campanha de vacinação com muito foco aqui na região da ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Você que tem entre 15 e 29 anos, procure a UBS mais próxima ou outro equipamento público mais próximo para tomar a vacina do sarampo. Uma campanha que começou também na semana passada e o ABC virou um dos focos. Um dos focos não porque a doença, tem muita gente doente aqui em relação ao sarampo, mas é por aquele caminho da doença que pode chegar ao ABC. Então, para se evitar, tem essa campanha mais focada em Santo André, São Bernardo e São Caetano, mas as demais cidades também vão seguir esse mesmo caminho da campanha. E o segundo projeto de lei, que até você chegou aí na Fundação Casa aqui de São Bernardo para falar desse assunto, que é o trabalho dos jovens ali da Fundação Casa. Isso. E é uma coisa que a gente insiste muito aqui no RDTV, é que a pessoa é presa, comete o delito, independente da idade, dependendo da situação, acaba reclusa, mas lá dentro da cadeia ou da Fundação Casa, no caso, ela acaba não aprendendo nada. E muitas vezes sai pior do que entrou. Acaba virando a universidade do crime, por quê? Não trabalha lá dentro, não aprende nada para quando chegar aqui fora fazer a socialização. Então eu gostaria que você falasse desse dos trabalhos jovens, trabalho para os jovens da Fundação Casa de São Bernardo. A Fundação Casa, ela é muito diferente do presídio, né? Então, tive várias vezes lá e eles têm alguns projetos ali de cultura, de capoeira, de algumas outras coisas educativos, projetos educativos e de formação. Mas eu queria alguma outra coisa que tivesse um rendimento para ele também, não para a família desse jovem. Normalmente são crianças que fizeram algum delito, né, ou viraram aviãozinho, alguma coisa assim no tráfico, e elas ficam ali dentro, reclusas, e não tem, na verdade, um foco em trabalho para elas.
elas vão acabar saindo muitas vezes dali e a própria família às vezes incentiva que ela volte. Por quê? É um negócio que dá dinheiro, né? Então, olha, vai lá trabalhar e me traz esse dinheiro aqui. Tive muitos relatos de jovens ali dentro que realmente, quando saíram, a própria família incitava que ele fizesse novamente. E aí é onde a gente fica naquela coisa, e ele vai e volta para a Fundação Casa. E aí o que na verdade surgiu? Uma intenção de que a gente fizesse um curso profissionalizante ali e ele tivesse um trabalho remunerado. Para quê? Para que ele tivesse um dinheiro, na hora que ele sair da Fundação Casa, ele tenha uma instrução do que ele pode fazer com aquele dinheiro para que ele tenha o seu próprio rendimento, para que ele ganhe a sua vida ali, entendeu? O seu sustento. Claro que a gente tem muitos problemas hoje com legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje ainda tem essa questão do criança não pode trabalhar. Não é, a gente não quer que a criança pare de estudar e vá trabalhar. Não isso, mas nos horários em que ela não está na escola, elas não podem ficar na rua, à mercê do tráfico. Elas precisam ter um outro modelo, né, de vida. Ou estando em escolas em período integral, que é uma das coisas que o Orlando tem feito na cidade de São Bernardo, transformando as escolas de meio período em período integral para tirar as crianças dali, dando aulas de italiano, de inglês, outras aulas de artes e coisas que ganhem as crianças e que façam com que elas tenham vontade de ficar na escola, né? E possam ter ali uma formação melhor e sair dali com uma base melhor. Mas a gente sabe que assim não dá para se transformar tudo de um dia para o outro. Sim. São Bernardo tem 180 escolas, quase 200, né? 180 e alguma coisa. E o Estado com 5.000 escolas, como que você transforma tudo de uma vez? Então, tem que existir um outro método, um outro modelo para que a gente consiga tirar os jovens da rua, né? Dando um curso ou então um próprio trabalho para que ele faça alguma coisa que é diferente de ficar na rua com o tráfico. É isso que a gente tenta na Fundação Casa. Claro que a gente está ainda conversando com o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, promotora da infância e da juventude, tenho muitas pessoas, tem o secretário de Justiça, todo mundo conversando junto para tentar chegar em algo que possa ser feito sem ferir a legislação. E dando oportunidade, que é o dando essencial, essa oportunidade. Né? Principalmente para os jovens que estão dos 15, 16 anos em diante, ter uma função na hora que sair dali. Agora mesmo eles estão tendo o curso, né, dentro da Fundação Casa, que é o curso de pintura, que foi cedido pela Lux Color, que é uma empresa parceira do Fundo Social da cidade de São Bernardo, junto com o Fundo Social, com a Grace Piccolo Morcelli, que é a presidente. Então, essa parceria tem sido feita lá na Fundação, e eles estão hoje aprendendo a fazer o ofício de pintor e preparação de parede, e pintando a Fundação Casa junto. Então, assim, eles estão muito felizes, a gente vê na feição dos jovens ali, que eles se sentem úteis fazendo um trabalho. Muitos deles vão sair dali e ter uma profissão. Hoje é muito difícil de você encontrar um pintor, né? Então, eles vão ter um trabalho para fazer. Esse é um dos modelos que a gente já conseguiu colocar em funcionamento. O outro é aquele que eu falei do trabalho remunerado dentro da Fundação Casa, que aí é um pouquinho mais difícil, mas a gente não vai desistir. Mas eu acho que principalmente é fazer com que esse jovem mude a cabeça dele. Porque Exato. às vezes ele entra lá, cometeu o crime e fala, já era, não vou sair nunca mais do mundo do Exato. crime. Pela forma que funciona o sistema aqui no Brasil, né? A gente está muito longe de fazer a socialização do preso, né? Exato. Tem preso que ainda tem jeito. O problema é que não dá para colocar um cara que roubou uma galinha numa prisão e transformar ele num ladrão de banco, por exemplo, como muitas vezes acontece. Exato. Então é só para a gente tentar melhorar esse tipo de aspecto. Existem outras coisas também que estão sendo conversadas no governo sobre a privatização das penitenciárias do Estado e de que forma isso pode acontecer. Então, está tudo em estudo ainda,
mas é uma das coisas também que estão sendo pautadas. Vamos ver se avança finalmente essa questão. A gente já está chegando bem perto do final aqui da nossa live, mas tem mais dois assuntos, dois temas rápidos para a gente citar. O último que eu estava falando tem a ver com o Fundo Social de São Bernardo, mas eu vou deixar por último de propósito, porque é aquilo que eu estou falando há algumas semanas. Mas eu queria entrar na questão partidária, a questão do PSDB, dois temas rápidos. O primeiro, toda essa questão envolvendo o Aécio Neves. O PSDB de São Bernardo se reuniu, você e o prefeito Orlando Morando encabeçando um ato para apoiar a desfiliação, a expulsão do deputado federal Aécio Neves do partido. Eu queria saber como é que está essa situação agora, se está sendo articulado também com outros diretórios municipais essa campanha interna contra o ex-governador de Minas. Sim. Na verdade, isso realmente é um assunto que incomoda bastante, não só a nós, aqui de São Bernardo, né, do Grande ABC, mas a todas as pessoas hoje, todos os políticos que fazem parte do PSDB e os filiados. Né? O que a gente viu aí da questão do Aécio, em específico, esse telefonema dele, é algo que a gente não pode aceitar e não pode ficar passando a mão na cabeça. Independente de quem é, ou de quem foi, ou de quem seja, mas a pessoa está errada, ele não pode permanecer no nosso governo, no nosso partido. Então, uma das coisas que a gente fez foi fazer realmente essa moção pedindo a expulsão dele. Né? A gente até acha que poderia existir um outro caminho para ele mesmo pedir para sair e seria muito mais tranquilo, sem traumas. Mas, como a gente não vê muito esse movimento dele, então a gente quer manifestar a nossa indignação e o nosso desconforto, para que a gente tenha realmente isso mostrado para todo mundo. Porque hoje você tem o PSDB com pessoas que estão ali na mídia toda hora nacional, que no caso do Aécio, e muitas pessoas boas que sempre fizeram parte do partido. Foi sempre um partido com uma visão muito boa, que sempre ajudou muito o país, o Estado, e agora denegrir dessa maneira, isso daí é imperdoável. A gente precisa realmente fazer essa limpeza ética no país, no partido e em tudo, e no PSDB não vai ser diferente. Nós estamos ali a favor da retirada dele, da saída dele do partido, e aí sim poder voltar a ser o PSDB que era. E até, você já até respondeu o que seria minha segunda pergunta, em relação ao próprio posicionamento do PSDB, porque algo do tipo era cobrado há muito tempo do PSDB em outros casos, e o PSDB não agiu. Uhum. E agora os novos comandantes ali da legenda, o Bruno Araújo, nacionalmente, por exemplo, o Vignoli aqui em São Paulo, falam muito dessa questão de ter um posicionamento firme. Sim. E aquele que errou dentro do partido deve sair de qualquer jeito. Exato. Então, a gente está vendo já essa questão do Aécio seria a primeiro ato efetivo do partido com esse novo pensamento. Seria mais ou menos isso? Sim. Eu acho que assim, o PSDB, ele hoje tem uma visão diferente. Né? Eu respeito muito o partido desde sempre. Sempre fui filiada no PSDB e sempre gostei muito do partido. Mas esses últimos acontecimentos, né, não têm agradado bastante. Né? Principalmente o eleitor, ele sente muito isso, e eu acho que isso foi uma das questões que vieram aí nessa última eleição, e o resultado que o PSDB teve nas urnas foi justamente não tomar uma posição firme e uma atitude. E isso é uma das coisas que eu não faço. A minha posição é ou não é. Então, no caso do Aécio, eu não estou contente e eu vou falar para todos. Então, foi isso que nós fizemos, tanto eu, São Bernardo e o Orlando, né? Mas também todos os filiados ali, que foi unânime a votação para que ele fosse realmente expulso do partido. E eu acredito que os outros diretórios já estão também se movimentando, até porque nós vamos ter, dentro dos próximos 15, 20 dias, não sei exatamente, uma posição do partido na estadual, né, com o Vignoli. Então, ele vai se posicionar de uma maneira favorável ou contrária. Então,
Acho que essa discussão já está sendo levada a todos os outros diretórios e aí na próxima semana deve realmente ter alguma conversa no diretório estadual para que se posicione. E segundo o governador João Dória, o próprio Bruno Araújo vai se posicionar ainda nessa semana em relação a todo esse caso polêmico, podemos dizer assim, dentro do PSDB. Ninguém esperava um posicionamento desse, até pela história que o Aécio Neves teve, recentemente foi candidato à presidência da República, mas agora o partido tomando outros rumos. Agora, para fechar, estava falando da questão do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, tem a campanha do agasalho. Sim. Está vivendo num gelado inverno, e podia ser redundância, mas começou com calor. Depois, cerca de 10 dias, começou um inverno mais rigoroso. Tivemos um fim de semana mais agradável. E voltou o frio. Voltou o frio. Hoje, por exemplo, as máximas aqui na região são 17 graus. E a mínima de 6. Já tivemos 5 mortes relatadas de moradores de rua. 4 na capital, 1 em Santo André. E no caso de Santo André, até corroborada para a questão de uso de entorpecentes. Como está a questão da campanha do agasalho? Como é que você está acompanhando? Você já foi presidente do Fundo Social, mas mesmo assim continua muito ligada à instituição. E se você vê que esse trabalho também está sendo feito amplamente, né? Não só em São Bernardo do Campo. Então, tá sendo feito amplamente. Eu sei que aqui na região de Santo André também a Ana Carolina sempre se movimentou bastante para esse assunto. Em São Bernardo a gente tem essa campanha que é grande, muito grande. Até a última estatística que eu peguei, já tinham sido doadas 140 mil peças de roupa, né? E isso também, claro, ajuda muito as pessoas. Tem muito cobertor ainda que a gente vai agora começar também a entregar novamente às noites, né? Que esfriou novamente. Sim. E, na verdade, tentar ajudar as pessoas mais carentes e mais necessitadas. O Estado de São Paulo também fez uma campanha muito grande, e com a Bia Dória ali, que está seguindo ali um trabalho maravilhoso. Ela fez uma campanha do agasalho, fez também do calçado, que ela ficou indignada de chegar na rua e encontrar as pessoas descalças, né? E assim, poxa, mas e o pé, né? Então ela começou a fazer uma campanha também do calçado, e aí eu segui a linha dela, também pedi calçado para São Bernardo e o Fundo Social junto com a Grace ali também. Então, são coisas que estão andando bem forte. A Bia teve na outra semana na capital andando, fazendo a distribuição de cobertores. Aqui em São Bernardo também, no final de semana passado, também fizeram essa correria atrás dos moradores de rua e tentar trazer as pessoas para o abrigo, né? Porque hoje nós temos o abrigo. O problema é eles quererem ir até lá, né? A gente busca, tal, já teve até agressão, né, que eles não querem sair da rua. E isso, a gente se sente impotente, porque você não pode forçar a pessoa a sair da rua. Mas você sabe que se ela ficar ali, ela pode morrer, né? Então, é um problema hoje social muito grande, né? E a gente tem uma boa vontade de pegar e de buscar as pessoas, mas muitas vezes a gente não tem o sucesso porque a própria pessoa não quer sair. Isso daí é uma das coisas que a gente fica de mãos atadas. E a sociedade não sabe. Sim. Ela muitas vezes acha que ninguém fez nada por aquela pessoa, por aquele morador de rua. E não é verdade, né? O morador de rua, eles são cadastrados, a gente sabe onde eles ficam, a gente busca sempre eles e leva para o albergue, mas eles não querem regras, então eles vão embora do abrigo, do albergue. Então, assim, é difícil, é complicado. Principalmente na época do frio, a gente fica muito sensibilizado, tenta de toda maneira trazê-los e muitas vezes não tem sucesso. Mas a gente não desiste, vamos atrás, vamos atrás. Exatamente. Eu volto a repetir os recados que eu venho dado nos últimos dias. Entre em contato com as prefeituras, se sua prefeitura tem campanha do agasalho, se não tiver, exija que tenha, ou entre em contato com o governo do estado para ver como eles estão operando em relação a isso aqui na região. Faça a ajuda possível, né? Como disse a Carla, não dá para forçar os moradores de rua a irem para os abrigos, mas o mínimo que se pode ajudar ali já é de muito bom grado, né? E ajudar sem fazer pré-julgamento, que é muito importante, porque cada um ali tem uma história de vida, cada um tem uma linha de situação, ninguém escolhe realmente ir para a rua, ninguém quer morar na rua, todo mundo gostaria de ter sua casa, tudo certinho, tudo bonitinho, mas não é isso que acontece. Então, quanto mais a gente ajudar de coração e sem fazer pré-julgamentos, mais a gente vai ajudar essas pessoas. Quem sabe um dia a gente consiga não ter mais moradores de rua em lugar nenhum, que seria o mundo ideal, mas enquanto isso a gente vai ajudando. Você sabe da maneira que a gente pode. Eu
conversei com muitos moradores de rua e cada um tem uma história realmente, né? Então, assim, tem um morador de rua que fala 4 idiomas. Era professor de universidade. E ele está na rua, mas por que você foi para a rua? Desilusão amorosa. Então, são histórias, né, de pessoas ali na rua que muitas vezes desanimam da vida, das coisas, e acabam partindo para essa vida. Que eles não são bandidos, muitas vezes, não que não tenha, tá? Mas, assim, tem muitos moradores que estão ali por desilusão amorosa, ou porque não tem mais trabalho, sai para a rua e não quer mais voltar para casa porque tem vergonha. Então, são fatos ali que são bem chocantes de você ver. O Orlando fez um projeto lá para o Emprego Cidadão. Muitos moradores de rua hoje já estão trabalhando com carteira assinada, tem a sua conta no banco e documentação, mas muitos também começam o trabalho e depois não vão mais e acabam abandonando. E a gente vai buscando e tentando trazê-los de volta à vida que eles tinham antigamente. E vamos indo, né? Um dia a gente consegue, né? Um dia atrás do outro, muito trabalho, a gente consegue essa evolução. A gente conversou aqui com a Carla Morando, deputada estadual, líder do PSDB na Alesp. Carla, muito obrigado por ter vindo. O espaço está sempre aberto para qualquer outra novidade. Fique à vontade para suas considerações finais. Bom, eu gostaria também de agradecer aqui o espaço. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Repórter Diário. E eu estou assim, à disposição do que for preciso, trabalhando bastante na Assembleia, trazendo projetos para o Grande ABC. Teve agora, no final de semana, na cidade de Ribeirão Pires, que teve um anúncio de entrega da Kate Richards, né, a avenida. E aí eu fiz um apelo ali na própria cerimônia, eu fiz um apelo ao governador para terminar o hospital ali de Santa Luzia, né, na cidade de Ribeirão Pires, que é um hospital que tem as obras paradas há mais de 10 anos. Né? A gente sabe que obra parada é dinheiro jogado fora, que daqui a pouco não vai mais poder nem utilizar. E aí eu fiz o apelo e prontamente o governador ali atendeu. Então, fico muito feliz, é mais uma conquista para o nosso Grande ABC e acaba beneficiando toda a população. Muito obrigada a todos. Nesse caso de Ribeirão Pires, mais 7 milhões para terminar essa obra que vai ser importante para Ribeirão, para Rio Grande. A gente sabe como aquela micro-região sofre muito com a questão de saúde. Só lembrando a você que essa entrevista vai estar disponível aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário logo ao final dela. Então, terminou a live, espera um pouquinho, alguns segundos, dá um F5 no seu computador ou atualiza no seu celular que você pega desde o início essa entrevista. E também será disponibilizada no youtube.com/Repórter Diário. Então aproveite e se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Também nos siga nas demais redes sociais, Twitter, Instagram, @Repórter Diário, e todas as informações no nosso site repórterdiario.com.br. Daqui a pouco, às 19 horas, voltamos aqui com a RDTV com um resumo do dia, como disse no início, falando sobre o novo rating, que é a nota econômica de São Bernardo do Campo, e também trazendo um pouco do cenário político eleitoral, já falando de 2020, em relação à cidade de Santo André, e outras informações também do esporte e tudo mais. Então, até daqui a pouco. Abraço.